Olá, meus amigos, graça e paz. Eu quero apresentar para vocês esse livro aqui, ó, A Igreja Doméstica nos Escritos de Paulo. É um livro interessante do Vincent Brennick, né, que fala dos primórdios do cristianismo, né, das origens do cristianismo. E nós tratamos de história do cristianismo. É bom a gente entender os primórdios, como as coisas aconteceram. Quando eu falo primórdios ali, as origens do cristianismo, estou falando do século I mesmo, século I até metade do século II, final do século II. Então você vê que a estrutura da igreja nesse período era uma estrutura muito diferente da que nós conhecemos hoje. Então não existiam ainda os templos, não existiam ainda os lugares de adoração, os lugares consagrados, né, como o autor vai tratar aqui futuramente. Essa visão de lugar consagrado é muito absorvida tanto do judaísmo antigo, que absorve os lugares sagrados e as figuras sacerdotais, né, as figuras de sacerdócio, como da cultura posterior, né, da cultura em sua volta, dos colégios, dos clubes, das associações, das guildas comerciais, que tinham seus patronos, que tinham os seus ídolos de adoração e seus jantares, né, suas refeições santas. Então, o cristianismo ele vai absorvendo um pouco da cultura à sua volta e se torna o que se tornou nos dias de hoje. Mas, a princípio, Paulo vai falar de uma igreja doméstica, uma igreja que estava localizada nas casas. Então, ele fala a igreja que estava na casa de Priscila, a igreja que estava na casa de Ninfa e de outras diversas pessoas. Ele vai citando lá essas igrejas domésticas. Então, a gente vê, a princípio, a plataforma missiológica de Paulo era chegar num lugar, falar de Cristo, evangelizar e pregar e falar, ligar Jesus aos profetas. A plataforma missiológica de Paulo ela se altera um pouco diante da sociedade judaica, diante da sociedade pagã. Você vê isso claramente quando fala que Paulo prega nas sinagogas, leva os judeus a refletir sobre Jesus diante das profecias. E quando ele chega diante dos pagãos, ele leva os pagãos a conhecer Jesus a partir da revelação natural, da natureza. Então isso aí você vê claramente quando Paulo chega em Atenas. Então, Paulo posteriormente vai desenvolver uma missão da cruz, mas a princípio você vê aqui Paulo muito focado nessa questão de pregar Jesus e apresentar Jesus seja como for. Mas a ideia de Paulo era encontrar pessoas ou famílias. Quando a palavra de casa ligada a oicos, ela tem um sentido muito maior do que uma estrutura de tijolos. Ela vai de família mesmo. Então, quando fala igreja localizada na casa, ou seja, a família que está ali localizada, a família que é governada por um patrono, por um pater familias, entendeu? Então, dentro dessa estrutura familiar é que a igreja se localizava. Então, a igreja, a princípio, organizada por Paulo, ela não tinha bispos, não tinha diáconos, presbíteros, ou seja lá como for. A igreja era governada pelos patronos, né, pelos paterfamílias, aqueles que eram responsáveis por nutrir e proteger a sua família ali. Família, filhos, amigos, escravos, quem tiver ali debaixo da proteção daquele paterfamília. Então, essa igreja, ela começa dessa forma. Então há nos escritos de Paulo uma distinção entre a igreja doméstica e a igreja local. Por quê? Porque, por exemplo, dentro de Corinto, você nota ali que existem igrejas domésticas que compõem uma grande congregação. E Paulo vai falar, olha, quando vos reunirdes. Então Paulo está falando de uma igreja local que é composta por várias igrejas domésticas. Então as igrejas eram diversas, vamos dizer assim, células, não gosto da palavra células, mas diversas células que compunham um organismo, e esse organismo se reunia para tomar decisões, se reunia para a questão da Eucaristia, mas entendemos que tudo partia das casas. Então, essa visão de templo, essa visão de associação, vai de encontro ao crescimento da igreja, ao desenvolvimento dos lares e a essa questão da Eucaristia, de se reunir. Então, com o crescimento, a igreja procura lugares que ela pudesse se reunir para as reuniões e para a Eucaristia. Então, a partir de 150 começam a surgir os templos, entendeu? Começam a surgir as estruturas. E essas estruturas elas não são encontradas arqueologicamente das igrejas domésticas. Por quê? Porque não tinha especificação nenhuma, eram casas. A partir de 150 começam a descobrir escavações que pareciam ser igrejas. Por quê? São salões maiores, porque a igreja doméstica eram reuniões dentro do salão de jantar. A sala de jantar, no máximo de uma pessoa rica, recebia 40, no máximo 50 pessoas. Então, a partir do crescimento da igreja, foi necessário procurar lugares maiores que pudessem receber algumas pessoas a mais. O Inácio de Antioquia, no final do século II, ele escreve as 7 cartas às igrejas, indo para o seu martírio, e ele já vai falando de uma estrutura eclesial formada por bispos, presbíteros e diáconos. E essa estrutura é montada muito num governo episcopal monárquico.
Então, ela não existia nos tempos de Paulo. Paulo, quando escreve ali essas igrejas domésticas, essas igrejas locais, a estrutura são os patronos e os apóstolos e profetas. Ou seja, vocês têm que seguir a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então, essa é a estrutura montada por Paulo, que posteriormente se transfere para a estrutura dos bispos. E por que essa estrutura dos bispos? Porque a igreja começa a crescer, né? A igreja começa a crescer, se desenvolver, e há necessidade de uma hierarquia, de um cuidado maior, de um tratamento maior. Então, essa estrutura você vai ver ali em Paulo, nas cartas pastorais, quando Paulo começa a falar a Timóteo, né? E o que é interessante é que ele fala para Timóteo assim: Timóteo, se alguém não governa bem sua casa, de forma alguma governará a igreja do Senhor. Ou seja, Paulo está falando de uma situação em que, para ser um bom bispo e governar a igreja local, o cara primeiramente tinha que ser aprovado dentro da sua igreja, que era a igreja local, que era a igreja doméstica, que era dentro da sua casa. Então, para ser um bom administrador da igreja local, ele tinha que ser um bom administrador da igreja doméstica. Então, essas ligações são muito interessantes, que a gente vai vendo esse desenvolvimento progressivo da igreja até alcançar o século II, que nasceu em Antioquia, falando já de uma hierarquia bem estabelecida e as pessoas deviam obediência aos diáconos e aos bispos. Eles estão estabelecidos no lugar e merecem respeito. E ainda vai tratar das questões dos bispos. Paulo fala isso quando ele trata ali nas cartas pastorais. Ele coloca Timóteo e Tito como bispos não locais, mas bispos que organizam. Eles são responsáveis por um determinado local e eles lideram esses determinados bispos ali. São bispos que presidem sobre os demais. Então você vai ver esse desenvolvimento progressivo na igreja até o século IV, quando a igreja ela se desenvolve através do evento Constantino e surgem as basílicas, né? E a igreja se torna com prédios monumentais. E você vai ver o escrito de Eusébio de Cesareia, ele falando das construções, né, que elas recebiam centenas de pessoas, que eram construídas desde sua estrutura, e são igrejas monumentais já no século IV, mas até o ano 150 as igrejas eram localizadas em casas. As grandes reuniões eram muitas vezes usados lugares públicos, né, como as colégias que existiam na antiguidade, eram lugares que recebiam as associações. Você vai ver isso ali quando Paulo chega em Éfeso, né, e ele usa um lugar chamado Escola de Tirano. Provavelmente era uma colégia, né, era um lugar de associação, um lugar onde os pagãos se reuniam, e Paulo usa aquele espaço ali para ensinar a igreja do Senhor. Então, você vê que tudo começou com a família. A igreja começa dentro da família. E o patrono da casa, ele é o sacerdote do lar. Ele é responsável por guiar, instruir, nutrir a família no caminho do Senhor. Então, isso é interessante. Isso é a história do cristianismo.